Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos todos reunidos mais uma vez para celebrarmos a Eucaristia. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Você recebe então todos os dias as nossas missas, novenas, sempre estará em comunhão conosco, sempre estará rezando. E hoje nós celebramos o sábado da oitava da Páscoa. Para os apóstolos e também para Jesus, ele faz o seguinte pedido a cada um de nós: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão. Incólumes no mar atravessamos, rumo à terra prometida caminhamos. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, ele vive e venceu. Aleluia. O Senhor fez a seu povo sair com grande júbilo, com gritos de alegria os seus eleitos. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
paz na terra aos homens, por ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça multiplicais os povos que creem em vós, contemplai solícito aqueles que escolhestes e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falaram, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinham sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saísse para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus.
Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, deste sábado, o Senhor traz para nós como que um resuminho, né, do que a gente viu durante toda esta semana, ao longo do primeiro dia da semana. No domingo da ressurreição, quando o Senhor sai daquele sepulcro, ele vai fazendo as suas aparições. Primeiro a Maria Madalena, temos a aparição aos discípulos de Emaús, temos as aparições aos discípulos enquanto estavam reunidos, também no mar de Tiberíades e várias outras. Mas o que é importante que Marcos quer trazer para nós hoje é que, na maioria das vezes, o que sempre pegava no calcanhar, né, no problema para eles, era a falta de fé. A ressurreição do Senhor, ela só tem sentido quando a nossa fé ela está ardente. Nós temos falado bastante isso, né? Jesus Cristo não fez tudo isso que aconteceu e o que nós celebramos com toda a fé, justamente para que fosse mais um dia, fosse só um evento, mas ele fez isso para marcar indelevelmente a nossa alma. Ele fez isso justamente para que a nossa fé seja restaurada, rejuvenescida, transformada. As aparições de Jesus sempre teve o intuito de transformar o luto em alegria, a tristeza em festa. Muitas vezes a gente mesmo impede que isso aconteça. Nós continuamos enlutados, chorando, não damos crédito àqueles que veem o Senhor, àqueles que realmente testemunham, àqueles que realmente levam a boa nova. Por isso que Jesus tem que insistir: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. A ressurreição do Senhor agora precisa ser difundida, a ressurreição do Senhor precisa ser colocada em prática, porque Deus fez a parte dele, salvou a humanidade. Agora é a nossa hora de nos predispormos a anunciar, a levar essa luz para todos os cantos da terra. Os apóstolos entenderam isso. A primeira leitura que nós vemos acompanhando nos Atos dos Apóstolos coloca mais uma vez Pedro e João com aquele paralítico diante dos fariseus. O paralítico era um sinal visível do que havia acontecido. Não era algo que pudesse ser contestado. Negar que aquele homem havia sido curado seria muito leviano, seria muita ignorância, e aqueles homens sabiam disso. Só que mesmo diante de todas as coisas, mesmo diante de todas as afirmativas, eles escolheram continuar sendo cegos, continuaram a querer apagar a marca indelével que o Senhor deu a todos nós. Entretanto, Pedro e João vão dizer belamente essas palavras: mas é quem que é melhor? É justo obedecer a Deus ou ao homem? Hoje nós estamos vendo dentro da nossa sociedade esse questionamento ainda muito mais aprofundado, né? Enquanto o mundo nosso ele vai criticando a religião, enquanto o nosso mundo vai condenando toda essa nossa moralidade do que é certo, do que é bom, do que é correto, muitas vezes a gente vai escolhendo negar os nossos princípios, negar os nossos valores para sermos agradáveis aos homens. Mas quem que é melhor obedecer? Mas então eu vendo a minha moralidade, eu vendo os meus julgamentos, eu vendo a minha integridade em troca de alguns milhares de reais. O que são milhares de reais em papel diante de uma eternidade junto a Deus? O que é melhor? Ganhar a alma ou perdê-la? Jesus resgatou os homens para isso, para que a nossa escolha seja sempre pelo ressuscitado. Embora escolher o caminho de Jesus, embora escolher o anúncio do Evangelho, viver o Evangelho, não somente falar, mas também vivenciar tudo aquilo que a palavra de Deus nos coloca, o que a doutrina da nossa igreja nos coloca, o que a nossa tradição tanto ensina. Viver isso muitas vezes é receber essas ameaças,
simplesmente ser deixado sem crédito também. Olha só, Jesus, ele deu essa coragem a esses apóstolos. Não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Quando nós fazemos essa experiência do ressuscitado, meus irmãos, nós jamais podemos silenciar. O Evangelho, quando ele é silenciado por aqueles que realmente têm a consciência do que é certo, do que é honesto, do que é bom, é uma traição. O homem trai a Deus, o homem trai o Evangelho, o homem barganha com o mundo justamente porque quer vender-se para tentar escapar de algum malefício ou para ganhar algum benefício. Deus, ele sempre propôs o caminho da cruz. Porque pela cruz é que nós passamos e chegamos à ressurreição. Não tem outro caminho. O caminho do Senhor é bom e reto. O caminho do Senhor é honesto. O caminho do Senhor é luz, é um farol que brilha para que nós sigamos aquilo. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, que coragem se cada vez mais nós fazermos essa experiência do Cristo ressuscitado. Hoje, ainda hoje, mas amanhã terminamos essa oitava da Páscoa. E embora o tempo pascal ainda vai continuar, nós temos que perceber aquilo que nós vivenciamos esses dias, aquilo que nós experimentamos, aquilo que ouvimos, que vimos e que sentimos, não pode ser calado. O Senhor grita, o Senhor quer que gritemos aos quatro cantos da terra que Ele ressuscitou. O Senhor quer que você e eu levemos o Evangelho a todos aqueles que necessitam. E principalmente, acredite na força da ressurreição. Porque senão a nossa fé não vale a pena e a nossa fé não tem sentido nenhum. Se não for para ancorar a nossa vida na ressurreição do Senhor, então a nossa fé ela é em vão. Por isso vamos pedir que o Senhor nos dê essa força. Vamos pedir que o Senhor nos dê essa predisposição de rezar mais, de anunciar mais, de testemunhar mais e não se calar, e ser realmente ressuscitado com Ele. Rezemos. Irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor Deus misericordioso nossas vozes, clamando: Senhor Deus bondoso, ouvi nossas preces. Guiai vossa Igreja nos caminhos da história e tornai-a instrumento de paz e justiça em nosso mundo, nós vos rogamos. Senhor Deus bondoso, ouvi nossas preces. Olhai com misericórdia para os injustiçados, os pobres, os excluídos
e todos aqueles e aquelas que convivem com a violência, nós vos rogamos. Senhor Deus bondoso, ouvi nossas preces. Dai-nos coragem profética para testemunhar com ações a fé que professamos com palavras, nós vos rogamos. Senhor Deus bondoso, ouvi nossas preces. Pai Santo, ajudai-nos a celebrar com júbilo a ressurreição do vosso Filho e escutai as preces que brotam dos nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da fé, da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar,
mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Leão, por nosso Bispo Moacir e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos, sem cessar, a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, e a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem dele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Não procureis entre os mortos Jesus ressuscitado. Ele não está no túmulo, ressuscitou como dissera. Aleluia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança.
pecaminosos deste mundo. Não procureis entre os mortos Jesus ressuscitado. Ele não está no túmulo, ressuscitou como dissera. Aleluia. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Aleluia. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, roga por